Gente, vou começar então. Boa tarde a todos. Hoje estamos com a aula de mecanização, que é a terceira aula. Toda uma revisão, a gente teve a primeira aula, que é teoria da argumentação, a parte mais básica, a estrutura do AMEI. A segunda aula, que foi o Dylan que deu sexta passada, sabe, eu não lembro, sobre prep time e leitura de moção. E agora estamos passando passo a passo dentro do AMEI, dentro do básico do debate, antes da gente entrar nas posições, vamos falar de mecanização. Só para ter uma ideia, quem estava aqui na primeira aula? Levanta a mão, por favor. E na segunda? Beleza. Assistam depois a segunda aula, que ela é muito importante. Antes de começar a entrar em mecanização, uma revisão do que vocês vão fazer, receber a moção, via moção. Essa casa prefere o modelo regulamentacionista da prostituição em detrimento do modelo de proibicionista da prostituição. Para quem não estava aqui no primeiro debate, essa foi a primeira moção que a gente debateu, acho que logo antes da primeira aula. Tem uma infoslide também, não senti necessidade de botar aí, que o modelo regulamentacionista é não criminalizar a prostituição e o governo estabelecer leis e regulamentos para que a profissão seja exercida de maneira digna, e o modelo proibicionista é criminalizar a atividade. Criminalizar principalmente os consumidores, não os prostitutos. Tá, peguei essa moção. O que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Aula passada, leitura de moção. Primeiro, identificar os termos principais da moção, o problema da moção, status quo, stakeholders, que são os grupos principais mais afetados pela moção. A título de exemplo, quais são o problema principal da moção? Existe a prostituição, tanto em países em que ela é proibida, tanto em países que ela é regulamentada. Existem problemas associados aos dois modelos. E o problema da moção, que a moção quer resolver é qual é o melhor modelo, para quem? Aí você já tenta definir os stakeholders. Quem é o stakeholder principal aí? É a sociedade como um todo? Se a sociedade quer ou não viver em um mundo em que há mais ou menos prostituição, ou há uma prostituição regulamentada ou proibida? O stakeholder pode ser as prostitutas mesmo? Quais são as condições do trabalho sexual? Quais são as condições do trabalho sexual nos dois modelos? O stakeholder pode ser, por exemplo, se você quiser ser mais específico ainda, não mesmo, o stakeholder principal dessa moção são pessoas aliciadas à prostituição. Como que isso acontece no modelo regulamentacionista, como isso acontece no modelo proibicionista, existe diferença entre os outros dois. Então aqui são exemplos de definições que vocês podem ver. Definir os termos da moção. O que significa realmente o modelo proibicionista? Porque no infoslide que eu não botei aí vai estar só tipo, proíbe o consumo de prostituição. Então, é crime, o cara vai pra cadeia, ele paga uma multa. O que acontece com as prostitutas? Elas são só desincentivadas? Elas são perseguidas? Qual a força que o Estado dá para esse modelo proibicionista? Vocês têm que definir isso. Vocês também têm que definir qual que é o outro modelo. Qual que é o modelo regulamentacionista? O Estado larga e deixa acontecer de qualquer jeito? Existe fiscalização? Existe policiamento? Qual que é o teor desse policiamento? Isso tudo vocês têm que fazer logo quando vocês recebem a moção, fazer essa leitura, para identificar onde que vai estar esse debate. Esse debate vai ser sobre, por exemplo, existir prostituição ou não existir prostituição? Porque, não necessariamente, porque eu posso argumentar, isso é um bom argumento de governo, por exemplo, mesmo, prostituição existe em todos os países do mundo, por toda a história, sendo proibida ou não. Então, a questão aqui é que vai continuar acontecendo e não importa a única diferença vai ser qual modelo de resposta do Estado vai ser mais ou menos violento. Isso é um exemplo de framing, é um exemplo de enquadramento que eu estou dando, principalmente de governo, para essa moção, mostrando qual que é o problema principal. Aqui o problema principal é a resposta que o Estado dá. Tudo isso tem que ficar automático para vocês assim que vocês lerem a moção. E aí no prep time de vocês, que o Dili também deu aula semana passada. Antes, podem me interromper a qualquer momento, tá, gente? Qualquer dúvida. Tá gravando, pelo amor de Deus? Do prep time, que o Dili também passou para vocês na aula passada. Tente pensar em tudo isso, status quo, stakeholders principais, definições da moção e comecem a construir o caso de vocês. Aonde que eu quero chegar? Qual que vai ser o AMEI principal ou os AMEIs principais, os argumentos principais que eu vou construir para fazer meu caso? Já fiz o framing, a gente vai ter uma aula melhor de framing na aula de primeiro-ministro e tal, mas agora eu vou partir para o AMEI, para os meus argumentos. Primeiro, uma afirmação, por exemplo, de governo. Regulamentacionista, né? Mesa, a gente vai provar que, vou pegar esse frame que eu já fiz, tá? A prostituição existe, não importa se ela é proibida ou regulamentada, ela vai sempre existir. Então, mesa, a gente vai provar que o modelo proibicionista é muito mais violento contra as pessoas que poderiam estar exercendo o trabalho sexual de forma digna. Essa é a minha afirmação.
Meu impacto vai ser, com o modelo regulamentacionista, a gente consegue melhores condições de trabalho para os trabalhadores sexuais e a gente evita situações de violência, situações de envolvimento desse tipo de trabalho com outros crimes. Esse vai ser meu impacto. O que tem entre uma coisa e outra? O que está faltando para eu completar meu argumento, meu amém inteiro? Minha afirmação eu já dei, o impacto eu já dei, a explicação eu dei mais ou menos, que é esse frame que eu falei para vocês já, a prostituição não existe de qualquer jeito. Está faltando a mecanização, que é justamente, como eu dei de forma mais simplificada para vocês na primeira aula, é o que leva do seu argumento até seu impacto. Aqui, para começar, eu dei algumas definições de mecanização para vocês tentarem pegar a ideia. É o que provavelmente eu vou mais reclamar de vocês quando estiver jogando, porque é a parte mais difícil de vocês entenderem, não de vocês entenderem, de vocês praticarem, desenvolverem e fazer de uma forma automática na medida que, no prep time de vocês, porque é um negócio assim, é mecânico, obviamente. É mecânico, o que eu quero dizer com isso? É uma coisa de passo a passo, é um raciocínio diferente que no dia a dia a gente geralmente não tem, porque não tem necessidade de ir a fundo em vários argumentos. A menos quando a gente tem que fazer um trabalho, alguma coisa assim, ou tentar entender alguma coisa, aí a gente está mecanizando. Portanto, por isso que o debate é importante para vocês desenvolverem esse tipo de habilidade. Então, primeira definição de mecanização, mais simplificada aqui. O que eu mais gosto, eu gosto de pensar nessa definição quando eu estou no prep time. Pô, eu quero provar isso e eu quero chegar nesse ponto. O que tem aqui no meio? Portanto, a definição é o que tem entre a sua afirmação, a sua tese que você quer postar, provar, e o impacto que você quer dar para o justificador. Mas outra definição que é muito importante também para mecanização, que vocês podem usar para pensar na mecanização, que é a persuasão para você provar a afirmação. Qual que é a diferença? Antes, eu acho que eu já falei para vocês na primeira aula, mas a cada aula tem uns vídeos no YouTube, umas capacitações extras sobre o tema de cada aula que a gente tá lá no nosso drive. Se você entrar lá no drive de materiais, capacitações, vídeos extras, acho que é o nome do documento, tem lá, de cada aula tem 2 vídeos extras para você assistir. Essa aula de mecanização é muito importante, então se vocês tiverem tempo, eu sugiro, tem 3 vídeos lá, de mecanização, 3 ou 4 vídeos de mecanização, tem um muito bom, que é da Jéssica Peixoto, é disputável mais melhor debatedora do Brasil, já ganhou mundial, quantas vezes? Uma vez, ganhou um mundial uma vez e 7 nacionais. E 4 nacionais. 6, ela acabou de ganhar um mês passado. Gente, na época campeã de debates no perfil dela. É porque ela ganhou o Open Brasil. Ah, então são 7. Enfim, ela é foda. Ela trata mais dessa definição de mecanização. Uma aula muito boa, assim, ela passa por tudo, então se vocês quiserem pegar mais a ideia do debate, eu sugiro bastante. Que é o quê? O que é a mecanização, num sentido assim, até fora do debate? É você lhe provar essa afirmação, você convencer, principalmente convencer o adjudicador de que o que você está tentando provar é verdade. Você chega até o nível de intuitividade em que eu, como adjudicador, posso falar: ok, você me convenceu, você mudou minha ideia, você mudou meu posicionamento sobre determinado tema, não tem mais como eu discordar de você. Por quê? Porque você me provou que isso aqui é verdade a partir de bases que nós dois compartilhamos, ou bases que são verdades. Você construiu essa construção, a mecanização, você construiu em cima dessas bases em que nós dois concordamos, ou que eu não discuto de você, ou que são puramente verdade objetiva. Você construiu logicamente disso para chegar no ponto que você quer me provar. Isso é mecanização. Essa é uma definição muito importante que eu queria que vocês guardassem bem no coração de vocês. E ligado a isso, mas por uma perspectiva mais do debate mesmo, por que você tem que mecanizar no debate? Porque você tem que provar, além de outras coisas, você tem que provar para o adjudicador por que a sua afirmação, o seu caso como um todo, que é mais que só o AMEI que você está fazendo, é o melhor caso desse debate, o caso mais plausível e mais relevante, frente a todos os outros e dentro da moção. Portanto, a mecanização, nessa lógica, vai servir para você levar até a intuitividade o que você está tentando me provar. Você tem que levar até o ponto mais intuitivo, mais difícil de eu negar, mais difícil das outras bancadas refutarem, que o modelo regulamentacionista da prostituição realmente seria melhor para o stakeholder principal, que são as trabalhadoras sexuais. Certo? Que enseja essa questão de levar até... O que eu quero dizer com isso, de levar até a intuitividade? Aqui eu acho que eu já devo ter mencionado isso nas outras aulas, ou o Dira mencionou. Existe essa ficção que a gente cria, que é o adjudicador, qual que é o papel dele? Ele finge ser um eleitor médio inteligente. Então, quando vocês
estão falando comigo como adjudicador, vocês estão tentando provar coisas para mim, vocês estão tentando provar para um leitor médio. Isso volta para a ideia do debate universitário, a ideia mais original que surgiu, acho que a Júlia deu essa aula antes do... Enfim, surgiu lá nas universidades britânicas e tal, que eles queriam discutir temas e vinha, tipo assim, eles começavam a debater e vinha uma galera, assim, que tava passando na rua, vinha e ficava assistindo. Então, essa ficção que a gente cria pro adjudicador. Eu sou um eleitor médio, eu sou uma pessoa que... Meu Deus, isso vai... Quer que feche? Hã? Tá baixo ainda, acho que não vai atrapalhar o áudio. Eu sou um eleitor médio, eu tenho uma ideia de como funciona o mundo, tenho uma ideia de fatos objetivos mais consensuais, estou aberto ao debate, não estou com posições pré-formadas sobre o debate, não digo para vocês com assertividade se eu acho que o trabalho sexual tem que ser regulado ou proibido. Então eu estou aberto para ouvir as suas ideias, ouvir as ideias de todas as bancadas. Essa é a ficção que a gente quer para o adjudicador. E a partir dessa ficção, é por isso que você tem que levar até o nível de intuitividade. Porque o que esse eleitor médio inteligente sabe? Ele não sabe qual a teoria do fulano de tal, ele não sabe quem que é o doutor, PhD, com mestrado não sei o quê, ele não sabe essas teorias. Isso aqui eu já falei em outras aulas. Se você quer citar alguma teoria específica, alguma ideia, um conceito de algum autor, de algum pesquisador importante, pode até citar o nome dele, mas eu não vou considerar, não vou nem escrever o nome dele. Você tem que me explicar o que esse autor é importante. Exemplo, não é tanto de autor, mas é um exemplo que eu lembrei. O Bruno, que eu estava jogando naquele debate do movimento nuclear, essa sacada atual de movimento nuclear. O Bruno, aqui eu estou falando de impacto, mas vocês podem mecanizar impacto também, tá? É importante. O Bruno chegou no impacto ele era governo, ele era governo, então ele era a favor do movimento antinuclear, ou seja, ele era contra armas nucleares e energia nuclear. Ele chegou no impacto de, olha, Luiz, então, continuando com armas nucleares e energia nuclear, a gente tem armas nucleares, principalmente, a gente tem uma maior anarquia internacional. E passou para o próximo ponto. Eu tenho uma ideia de o que ele quis dizer com isso, eu tenho uma ideia de como isso tem um impacto negativo e como isso prova o ponto dele. Mas o eleitor médio inteligente não tem. Entendeu? É um bom argumento de se você me desenvolver o que é a anarquia internacional? Sim, porque você me mostra como que pode acontecer mais guerras, como que pode ter menos relações econômicas, isso é pior para a população em geral, pode gerar mais crises econômicas, mais instabilidade social e econômica dos países. Então, existe um modo de você trazer até a intuitividade algo que o eleitor médio inteligente pode falar, ok, beleza. Mas você precisa trazer isso para mim, entendeu? Então, sempre pensem que vocês estão falando com o eleitor médio inteligente. E o que eu quero dizer com intuitividade? Até que ponto vocês têm que chegar para me provar que a sua afirmação é real? Eu gosto de separar essas três modalidades aqui. Essas três modalidades são sinônimos de intuitividade aqui para os nossos propósitos. O que eu quero dizer com, primeiramente, verdade? Fatos objetivos da realidade. O eleitor médio inteligente sabe quem é o presidente do Brasil, sabe que a inflação é ruim, mas ele não sabe como funciona, por exemplo, a taxa de juros. Isso é um exemplo mais para a noção econômica. O eleitor médio inteligente, aqui um exemplo que eu vou dar para vocês de quando eu bati aquela moção pela primeira vez, do movimento nuclear. O eleitor médio inteligente tem uma ideia de que tem alguns países que têm bomba nuclear e outros que não têm, mas ele não sabe necessariamente qual é qual. Ele deve provavelmente saber que os Estados Unidos têm, ele deve provavelmente saber que a Coreia do Norte tem, mas ele é um eleitor médio, entendeu? O eleitor médio inteligente não sabe, por exemplo, necessariamente, ou você precisaria provar para mim, não só falar, eu não aceitaria de primeira com o eleitor médio inteligente, se, por exemplo, o Irã tem armas nucleares. O Irã não tem armas nucleares, nunca desenvolveu. Eu, nesse primeiro debate, eu ganhei falando que o Irã tinha armas nucleares. Fiz errado? Fiz. Dá para ganhar um debate mentindo? Dá. Mas não façam isso. Por quê? Aqui eu botei verdade entre aspas, porque existe um conceito que a gente chama de verdade no debate. São quando você joga um fato objetivo da realidade, não é nem um amei, porque você não vai tentar me provar esse fato. Eu tava lá, minha argumentação não era só, o Irã tem armas nucleares, tá? Esse era um exemplo que eu usei dentro da minha argumentação, falando, países que poderiam usar as armas nucleares com isso, isso e isso, que tem objetivos não alinhados com a ordem mundial, o sistema das Nações Unidas, como por exemplo o Irã que tem armas nucleares, isso é perigoso por causa disso, disso e disso. O Irã ter armas nucleares não é uma afirmação que eu depois tentei provar. Tá dentro do meu impacto, mais ou menos, que eu tentei dar naquela moção quando eu estava debatendo daquele jeito. Ninguém contestou. Nenhuma outra bancada falou. O Irã não tem armas nucleares, são só tais países que têm. Logo, isso virou verdade no debate. Portanto, tem como mentir no debate? Tem como ganhar um debate mentindo? Sim. Porém, primeiro, não façam isso.
Vocês não estão treinando efetivamente a sua capacidade argumentativa. Segundo, se alguém descobrir e falar, olha, o argumento dele inteiro está baseado nessa coisa aqui que é mentira por causa disso e disso. Isso é um baque muito forte no argumento de vocês, então não arrisquem. E terceiro, não façam isso, não mintam. Mas existem coisas que viram verdade no debate, coisas que poderiam ser mais refutadas, mais debatidas, mas não são. E por que eu estou falando disso? Por causa da intuitividade. Existem 3 tipos de intuitividade. A verdade, fatos verdadeiros da realidade, ou fatos que não são contestados. O consenso, que é basicamente coisas que as duas bancadas vão concordar já desde o início. Por exemplo, na moção do movimento nuclear. Não existe motivo para oposições negarem ou tentarem disputar que armas nucleares têm potencial destrutivo. Não faz o menor sentido. Se quiser construir casa em cima disso, você não vai conseguir. Você vai gastar 7 minutos da sua vida. Então existem consensos, existem coisas que as duas bancadas vão concordar necessariamente. Assim como bancadas de governo não podem tentar disputar que o fato objetivo da realidade, que não houve nenhuma guerra direta entre países que têm armas nucleares desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Certo? Não houve outro uso militar de armas nucleares desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então existem coisas que são consenso no debate, que as duas bancadas vão concordar. Existem fatos da realidade, que não necessariamente estão na moção, mas existem na realidade, e vocês devem trabalhar com isso, para dar mais plausibilidade para o argumento de vocês, principalmente. E existe outro tipo de intuitividade, que é você provar alguma coisa tanto, que a outra bancada, até existe a possibilidade dela refutar isso, mas ela vai gastar muito tempo nisso. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais você mecanizar alguma coisa, mais você trazer para a intuitividade, eu não botei ali, mas eu ia dar o exemplo da moção do Chaves, mas eu não vou repetir ela não. Quanto mais você trazer para a intuitividade que o caso de governo da moção nuclear. Mesa, eu vou mecanizando para vocês ao ponto de chegar no impacto que o Bruno deu. Aumenta a anarquia internacional porque tem menos incentivos para os estados se manterem em posições de subordinação, por exemplo. Existe menos incentivos para os estados se orquestrarem em uma organização internacional que vai respeitar os interesses de cada estado e que vão evitar guerras, porque justamente cada estado tem o poder de acabar com outro estado. É uma vantagem muito imensa, muito exponencial comparada a qualquer outra forma de equipamento militar, que faz com que cada um possa ter chantagem com o outro. Isso aumenta a anarquia internacional. Isso é ruim pelos motivos que eu dei. Se eu passar 3 minutos da minha argumentação falando sobre isso, explicando por que isso é verdade, comparando isso com outro cenário, as bancadas de oposições podem até tentar refutar isso, podem até tentar destruir. Mas elas vão gastar uns 3 minutos. Se eu fizer isso bem, elas vão gastar, se não tiver saltos lógicos, não tiver falar que o Irã tem armas nucleares, elas vão gastar também uns 3 minutos tentando refutar. Então existem essas 3 verdades absolutas, intuitividades do debate, que é o que vocês têm que para onde vocês têm que levar a afirmação de vocês quando vocês estiverem mecanizando. Então mecanize até você chegar num desses 3 pontos. Ou, a oposição que tentar me refutar nesse ponto vai gastar muito tempo, e então eles não vão arriscar. Ou isso é verdade, eu li no jornal, ou não tem motivo para eles negarem. Então, entenderem a função da mecanização? Alguma dúvida? Tá. Agora eu vou falar de tipos de mecanização, enquanto eu acho que isso aqui ainda está enquadrado, né? Então... Não tá. Tá não? Obrigado. Então eu vou falar de tipos de mecanização enquanto eu arrumo aqui. Tipos de mecanização, gente, tem esses 2 tipos assim puros, que eu diria, mas eu vou mostrar ali para vocês depois como é que mais provavelmente vai acontecer no debate de vocês. Mecanização em cadeia. O que eu quero dizer com isso? É muito difícil explicar e ficar mexendo. Então, pronto. Mecanização em cadeia. Acho que é bem intuitiva a ideia. Eu vou partir de uma afirmação e eu vou te dando fatos, eu vou fazendo ligações lógicas entre um fato e outro. Reação em cadeia, uma reação intuitiva que é fácil de acontecer. Eu posso usar uma analogia para mostrar como que esse processo que eu estou descrevendo acontece na vida real até eu chegar no meu impacto. Exemplo. Eu vou usar o exemplo do Chaves, que eu já tenho essa decorada. A moção era: esta casa não mostraria o desenho Chaves a seu filho. Eu sou um pai, o problema da moção é: será que eu recomendo o desenho Chaves ao meu filho ou não? O problema da moção é justamente quais são os efeitos de eu, como pai, recomendar o desenho Chaves ao meu filho, certo? Um caso de governo. Mesa, essa casa não mostraria o desenho Chaves a seu filho, porque é um desenho que tem valores que vão ser internalizados pela criança, que podem prejudicar a vida dela no futuro. Por quê?
Então, esse é o impacto, prejudicar a vida da criança no futuro. Por quê? O desenho Chaves tem os valores tais e tais e tais. Gordofobia, faz piadas a partir de violência, quando batem no Chaves todo mundo ri. Gordofobia, quem que é o gordo do Chaves? O nome? Mion e Seu Barriga. Todo mundo ri quando fazem piada com eles. Tem traição, porque a dona Florinda é casada, teoricamente. Isso tudo é tratado como piada. Ela é viúva. Hã? Ela é viúva. Ela é viúva? Casada é o Marcelo Girafales, que ele Então. Ele é casado, então tem traição. E Você tudo realmente não assistiu? Hã? Você realmente não assistiu? Não, eu assisti também, não era fanzaço do Chaves. Tipo assim, mais ou menos. Enfim, tem valores que eu considero negativos no Chaves. Esse é meu fato 1. Disso, Mesa, considerando que as crianças elas aprendem com a observação de vários comportamentos, elas aprendem com o que elas veem e elas entendem o valor moral da conduta X ou da conduta Y a partir do que as outras pessoas entendem, a partir do que pessoas que elas confiam entendem. Elas podem confiar em mim, mas elas também vão confiar no personagem de desenho legal. Elas também, portanto, que crianças, por exemplo, idolatram personagens de desenho, gostam muito de desenho. Chaves, aqui compramos um ônibus, que Chaves é um desenho engraçado que provavelmente a criança vai gostar. Então, sabendo que eles têm esses valores, sabendo que a criança ela aprende com esses valores, com esse tipo de observação, meu filho vai internalizar esses valores. Quando estiver na escola, se ele for gordinho, ele não vai se incomodar tanto e achar tão errado quando fazem gordofobia com ele. Ou ele vai praticar gordofobia com as outras pessoas. Ou quando estiverem espancando um coleguinha lá, ele vai rir em vez de tentar ajudar, ou em vez de tentar achar errado. E isso vai fazer com que ele internalize isso e expresse, reproduza isso na sua vida pessoal, tanto na escola quanto depois. Isso vai fazer... Posso... Outro ponto aqui? Sim. Nossa Senhora. Isso vai fazer com que a vida profissional dele seja muito pior, porque ele vai ter menos empatia pelas pessoas, ele vai ser mais leniente com situações de violência, situações de microagressões, por exemplo, que são tão comuns na sociedade hoje em dia. Logo, ele vai ter uma vida pior, menos sucesso no mercado de trabalho, menos sucesso nas suas relações pessoais com outras pessoas, porque ele vai ter menos capacidade de empatia. Eu fiz uma relação de cadeia, tentando passar passo a passo, lógica por lógica, de onde eu quero partir para onde eu quero chegar. Chaves tem valores X e Y, meu filho vai ter uma vida X. Entenderam a ideia? Em contraponto a isso, tem o tipo de mecanização de vários mecanismos. Aqui o Ítalo botou 2 exemplos, porque ele acha... Gente, o que isso aqui parece? Eu falei. Tá, eu não achei que parecia. Pelo ponto parecia Miose, mitose, essas coisas. Enfim. Meu Deus. Mas não é miose e mitose. Caralho, miose e mitose? Meiose e mitose. Meiose e mitose. Não é meiose e mitose. É a afirmação, os processos, os mecanismos e o seu impacto. Por exemplo, moção da prostituição de governo. Essa casa prefere um modelo regulamentacionista, pois o modelo proibicionista, ele inviabiliza uma atividade econômica que vai acontecer de um jeito ou de outro. Assim como, por exemplo, o uso de drogas. Não existe sociedade no mundo pode ter a maior proibição, a menor proibição, a maior regulamentação, o maior incentivo. Vai ter trabalho sexual, porque é uma atividade que sempre vai ter demanda pela própria natureza humana. Portanto, você está proibindo uma atividade, essa proibição não vai ser efetiva, primeiro. Segundo, eu debati essa moção. O trabalho sexual, se ele for mantido na ilegalidade, ele vai ser frequentemente associado com outras atividades criminosas, pois, por exemplo, donos de prostíbulos não vão ter incentivos para se manter de acordo com a lei, de acordo com as regulamentações que seria o cenário de governo. Portanto, eles podem estar envolvidos com o tráfico de pessoas, podem estar envolvidos com outras atividades criminais, associações criminosas e tal. Logo, é ruim que esse trabalho seja proibido. Terceiro, alguma ideia? Mecanização, um processo pelo qual você consegue provar que proibir o trabalho sexual gera um mundo pior do que regulamentar o trabalho sexual. Você está perguntando? Sim? Qual pergunta? Posso ressaltar todo tipo de violência que trabalhadores sexuais sofrem a partir dos aparelhos de repressão do Estado. Boa. Só repetindo a pergunta para o colega que perguntou ali, o mecanismo pelo qual eu consigo provar a afirmação de que trabalho sexual proibido é pior do que trabalho regulamentado
chegando ao impacto de é pior para o stakeholder principal, que são os trabalhadores sexuais. O mecanismo que ele deu sendo um trabalho proibido, não regulamentado, ou seja, não fiscalizado, mantido na clandestinidade, é muito mais difícil garantir que não vai ter outras violências associadas, como ele citou, por exemplo, aliciar menores para trabalho sexual, ou mesmo violência no trabalho sexual mesmo, porque não tem um incentivo para ter uma maior transparência sobre isso, já que é uma atividade proibida. E isso cria uma vida pior para o stakeholder principal. Então, por vários processos independentes, eu consigo chegar no meu impacto. Entenderam? Mas, vocês nunca vão fazer isso no debate. O que vai acontecer, muito mais provavelmente, é isso aqui. Eu não vou virar o vídeo não, porque vídeo é a primeira coisa que está escrito embaixo de amigo, para quem estiver assistindo. O que mais provavelmente vai acontecer é um exemplo misto disso, sabe? Vocês vão fazer alguns mecanismos que requerem uma reação em cadeia e vocês vão fazer alguns mecanismos mais sequenciais. Aqui deu para entender? Esse ponto tirado aqui é, por exemplo, um mecanismo que você explica menos, porque ele é menos relevante para o debate, mas é bom botar lá, porque só de eu ter esse ponto tirado, vamos supor que o 4 é esse último mecanismo que eu falei de violências associadas a um trabalho proibido. Vamos supor que eu não mecanizei ele tanto, mas é um ponto importante de governo. E agora eu joguei esse ônus para a oposição tentar me provar que o 4 não vai funcionar. Entendeu? Então é mais tempo desgastando. Vocês podem mecanizar pouco? Podem. Não vão ganhar debate assim, mas mecanismos... esqueci a palavra, mecanismos marginais que não são essenciais para o impacto que vocês estão tentando trazer, podem ser algo importante para vocês jogarem mais ônus para a bancada oposta ter que lidar, certo? Então aquele ali é um debate mais real, provavelmente. Vocês vão misturar os dois modelos. Para que eu vou usar um modelo ou o outro? Se eu fizer, vou usar aqui os modelos puros, tá? Para vocês terem a melhor ideia. Qual que é a vantagem de eu ter um mecanismo em cadeia? É muito mais difícil eu desprovar isso daqui, porque eu cheguei muito mais perto da intuitividade. Eu não só falei que a criança vai ver o cara sendo gordofóbico e ela vai ser gordofóbica na vida dela. Eu falei como que a criança aprende, eu falei por que ela vai ter o Chaves como alguém de confiança para ela aprender isso. Eu falei como que isso vai começar a ser reproduzido na escola dela e como que isso incute na personalidade dela e faz com que ela reproduza isso no resto da sua vida. Então, fazendo uma cadeia, chegando até o nível de intuitividade, um nível que é muito difícil, a oposição vai gastar muito tempo para tentar negar, ou chegando a um nível de verdade que realmente a criança vai confiar no desenho, ela vai aprender com o desenho. O que tem de criança aí repetindo, sei lá, coisa de desenho, repetindo abertura de desenho, é porque eles gostam, eles aprendem com isso. Ou chegar num conceito tipo assim, tá, as oposições não vão negar que Chaves mostra gordofobia, por exemplo. Então a vantagem do mecanismo em cadeia é que é muito mais forte, geralmente. É muito mais difícil a oposição achar um salto lógico aí. A oposição, tô falando como se não fosse governo, tá? Mas vale para as duas, tá? É muito mais difícil da bancada oposta achar um salto lógico aí, achar um erro fático aí, portanto, tende a ser um argumento mais forte. Porém, se a oposição conseguir refutar algum desses pontos, acabou minha cadeia. Porque se um depende do outro necessariamente, se um deles for falso, logo, meu impacto não é necessário. Meu impacto não vai necessariamente acontecer. Essa é a desvantagem do mecanismo de cadeia. Por outro lado, o tipo de várias mecanizações, o que isso significa? Você tem várias coisas que podem suportar o seu impacto. Se a oposição, por exemplo, conseguir refutar essa e essa, não acabou meu argumento, eu ainda tenho esse argumento aqui, certo? Mas a desvantagem é que geralmente, como você vai explicar 4 processos completamente separados, você vai gastar muito menos tempo em cada um, você vai chegar muito menos até o nível de intuitividade que o adjudicador precisa para validar o seu argumento. Portanto, eles tendem a ser mais frágeis, mais fáceis, portanto, de refutar. Entenderam vantagens e desvantagens de cada modelo? Alguma dúvida? Beleza. Plausibilidade e relevância. Botei vários corações em plausibilidade e relevância, porque, inclusive, palmas ao Heitor que está indo embora agora, porque ele que enfeitou o quadro todo. Plausibilidade e relevância. Por que tem tantos corações em plausibilidade e relevância? Ai, meu Deus. Calma, gente. Vai dar tudo certo. Não pode xingar que o vídeo está sendo gravado. Pronto. Plausibilidade e relevância. Por que tem tantos corações de plausibilidade e relevância? Porque eu já falei isso em todas as aulas. Por quê? Porque isso é um filtro, é um parâmetro, são 2 parâmetros muito importantes para qualquer parte do debate. Tanto para vocês fazerem o enquadramento do debate, quanto para vocês fazerem o mecanismo, o impacto, para vocês refutarem. Porque é isso que eu vou procurar para eu conseguir comparar, por exemplo,
o seu mecanismo com o mecanismo do outro. Qual que é mais plausível? Qual que é mais relevante? O seu impacto com o impacto do outro. As suas premissas com a premissa do outro. Porque isso tudo tem que estar... Estudo é da essência do argumento para ele ser melhor que os outros. Quando eu falo que o argumento é melhor que o outro, é porque ele provavelmente é mais plausível e mais relevante. E como que eu aplico esse filtro, esse parâmetro muito importante para tudo, na mecanização especificamente? Primeiro, plausibilidade. Tem que fazer sentido a sua lógica em cadeia que você está me trazendo. Tem que ser realístico isso. E qual que é esse porquê é verdade é a pergunta que vocês podem fazer para si mesmos durante o prep time, para vocês conseguirem partir da sua afirmação, chegar ao impacto de vocês da maneira mais intuitiva possível para o edificador. Esses 3 pontos eu quis dizer porque vocês não vão perguntar uma vez por que é verdade que a criança ela vai ser gordofóbica se ela assistir Chaves. Ah, porque ela vai aprender com a gordofobia que é mostrada no Chaves e é tratada como piada. Repete, por que isso é verdade? Porque a criança ela aprende com o que ela assiste. Por que isso é verdade? Porque a criança, quando ela está desenvolvendo seu sistema moral, ela aprende com pessoas ou coisas que ela confia e a partir disso ela consegue entender o que é certo e o que é errado na sociedade. Beleza. Por que é verdade que ela vai aplicar isso na escola e vai levar isso para essa sua vida? Porque vai ser reforçado pelas outras crianças que já assistem Chaves. Por que isso é verdade? Porque Chaves é um desenho legal e que as crianças gostam de assistir, por exemplo. Entenderam a ideia do porquê que isso é verdade? Isso é uma pergunta mais fácil para você conseguir me mostrar a mecanização, para você conseguir achar os passos do processo que você quer me provar. Portanto, guardem isso no coração de vocês. E aqui outras questões sobre outras estratégias para vocês terem mais plausibilidade. Exemplo e analogia. O que isso tem a ver? Exemplo num debate não é argumento. Existe uma... tá no celular mesmo. Depois eu mostro para vocês. Existe uma pirâmidezinha de aceitabilidade de teses. Que o Diller pode dar essa aula melhor que eu não sei tanto falar sobre isso. Mas é tipo uma pirâmide em que aqui tem a tese mais aceitável e aqui tem a tese menos aceitável. A tese não, a afirmação, a alegação. O tipo de alegação mais aceitável, mais convincente é a tese. Que é uma alegação muito bem fundamentada, muito difícil de ser refutada, baseada em fatos muito intuitivos, que funciona sempre uma relação universal, então não depende de contexto. Abaixo dela temos, por exemplo, um princípio, que a gente vai ver melhor na aula de argumentos principiológicos e utilitários, que eu acho que é a próxima aula. É a próxima aula. Que é uma relação universal que vai sempre funcionar independente dos impactos que ela traz. Já é um pouco menos fácil de você ser convencido que ele existe ou que ele necessariamente deve ser aplicado, justamente porque os fins não importam, você só trabalha nos meios. A gente vai ver o problema disso na próxima aula. Abaixo do princípio você tem um argumento utilitário, que é o que a gente trabalha aqui na grande maioria das vezes no debate universitário. Abaixo do argumento você tem o exemplo e abaixo do exemplo você tem outra coisa, acho que é a alegação. Enfim. Portanto, exemplo não é argumento. Exemplo está longe de ser uma tese. O que o exemplo ele faz? Ele ajuda você a chegar no nível de intuitividade, aqui no caso da aula, para a mecanização que você está tentando trazer. Você também pode usar exemplo para o enquadramento, para a afirmação, para os impactos. Mas, exemplo ou analogia. O que eu quero dizer com isso? Que você só me dá o exemplo. Vou pegar o exemplo do Bruno de novo, porque foi também alguma coisa que eu falei no feedback individual deles. Na moção, essa casa aplaude o movimento antinuclear. Foi trazido o exemplo de Cuba. Eu não lembro se foi você, Bruno. Não? Enfim, outra pessoa do governo trouxe esse exemplo de Cuba, falando que não vai chegar uma guerra. Não, foi oposição, na verdade, porque estavam defendendo que continue as armas nucleares. Ao contrário do que diz governos, não vai chegar até uma guerra nuclear. Olha em Cuba, por exemplo, teve armas nucleares em Cuba e não chegou a uma guerra. Ponto final e passou. Mas você não explicou, ele tentou, na parte do AMEI dele, o M dele, a mecanização, era só Cuba, ponto final. Eu como Pedro, eu entendo o que ele quis dizer, que realmente não aconteceu uma guerra nuclear, porque teve negociações, porque foi tratado com seriedade, porque era algo que poderia acabar com o mundo e tal. Mas eu, como eleitor médio inteligente, não entendo o que isso tem a ver com a moção que a gente está discutindo. Cuba já passou. Eu não entendi o contexto de tinha armas em Cuba, mas onde mais tinha armas. Eu não entendi o contexto das negociações, como isso chegou ao fim. E ele só deu o exemplo, não é que mas foi alguém da oposição, ele só deu o exemplo e continuou. E qual que é o problema de você só dar o exemplo e você não mostrar por que esse exemplo ele fortalece o seu mecanismo? Que no caso é o mecanismo de, tendo países com armas nucleares, temos menos possibilidade de conflito. Vamos supor que esse era o nome que eu daria para esse mecanismo.
Chegou ao governo, acho que foi o segundo governo, e falou: Mesa, o exemplo de Cuba, na verdade, é um exemplo de governo, não de oposição. Porque em Cuba a gente quase teve a aniquilação da terra inteira e por um detalhe só, isso não ocorreu. Aí ele me explicou que tinha armas em Cuba, que tinha armas na Turquia, qual que foi a negociação entre os Estados Unidos e a União Soviética, me explicou qual que foi o detalhe que fez, como que foi por muito pouco que a humanidade simplesmente não acabou. Logo, ele pegou o exemplo que era a proposição e ele conseguiu me explicar. Então o exemplo ficou dele. E esse exemplo conseguiu me mostrar o mecanismo dele, que é quanto mais armas nucleares no mundo, mais possibilidade a gente tem de uma aniquilação total da humanidade. Esse é o caso de governo. Portanto, percebe a diferença de você jogar um exemplo e você usar esse exemplo com analogias, você explicar qual que é o mecanismo que existe dentro desse exemplo e a partir desse mecanismo mostrar por que esse mecanismo se aplica ao que a gente está discutindo. É assim que funcionam exemplos e assim que funcionam analogias. Certo? Outra coisa, exemplos podem ser reais ou fictícios, tá? Claro, se você for usar um exemplo de que nem um filme tal, me explique como funciona um filme tal, e não é porque deu certo no filme tal que vai dar certo na realidade. Mas se você me explicar por que deu certo no filme tal, e o que isso tem a ver com a realidade, por que isso é um mecanismo de realidade, beleza. Como eu falei, não importa o filme que você está citando, o autor que você está citando, importa o seu argumento, o valor argumentativo daquilo que você está me trazendo. Filmes, autores, teorias já prontas, podem te ajudar a construir isso com maior facilidade, a lembrar disso e usar no prep time, e anotar lá para você só falar na hora, se você tiver isso decorado, por exemplo. Mas sozinhos não são suficientes. Guardem isso. Problemas de plausibilidade. Quando você estiver fazendo a sua cadeia de mecanização, você cometer saltos lógicos. Que seria, no exemplo do Chaves aqui, eu partir de... A criança vai assistir Chaves e ela vai ser igual no foco na escola. Sem eu explicar como é que isso acontece no Chaves, como que ela aprende isso. Salto lógico é o principal erro que vocês podem cometer em mecanização, que é justamente você não ir até a intuitividade, você não deixar muito claro como que uma relação específica funciona dentro da cadeia argumentativa que vocês me trouxeram. Entenderam o salto lógico? Evitem isso. Isso tudo é para você dar plausibilidade para o seu mecanismo e para você dar relevância para o seu mecanismo. Aqui algumas dicas, algumas ideias. Primeiro, filtre os argumentos de vocês. Isso aqui não é uma dica para todo mundo, isso é uma dica para pessoas que, tipo o Pedro, começaram a debater. O que eu fazia muito no começo? Eu chegava para o Prep-Time, eu fazia 10 argumentos. Eu passava 30 segundos em cada argumento. E eu perdia, obviamente, porque se você não filtrar para mim quais são os argumentos mais relevantes, quais são os pontos mais essenciais, qual que é o argumento que ganha debate, sabendo que você tem tempo limitado, sabendo que todo mundo vai bater em você depois, sabendo que você precisa engajar com o que já foi trazido no debate, você só está perdendo tempo se você não souber filtrar seus argumentos. Isso aqui é uma habilidade muito importante, especialmente para primeiras bancadas, porque vocês vão ter menos tempo para pensar, vocês não vão ter uma ideia de como vai ser esse debate, mas você já tem que saber, já tem que chegar e dando qual é o argumento principal. Exemplo de como filtrar. Deixa eu ver. Esta casa diz que é do interesse da Igreja Católica e reconhecer oficialmente os santos populares. Agora são santos. Não devia ter botado aí não, não precisa debater essa. É um argumento de governo ou de oposição de que mudar os santos patrões da igreja tal é caro para a igreja? É um argumento. Mas seria ruim, a igreja ia gastar, tendo que trocar a arte, tendo que trocar as imagens lá, tendo que ensinar para os fiéis. É um argumento, mas é um argumento que ganha debate, é um argumento muito relevante. Esse argumento ele se sustenta frente aos grandes argumentos do governo, que são a igreja conseguir mais fiéis, a igreja se conectar mais com realidades sociais periféricas, que não tem a ver com os santos mais tradicionais, não se sustenta. Porque é um argumento muito marginal, um argumento de uma economia monetária em tal sentido, versus a igreja conseguir se abrir para uma população que não se identifica com ela, que seria um bom argumento relevante de governo. Então, trabalhe esse filtro para vocês entenderem dos vários argumentos que pode chegar na cabeça de vocês durante o Prep-Time, quais são de ganhar debate, quais são os mais relevantes, quais que eu como educador e vocês preferencialmente vão falar isso no discurso de vocês. Mesa, por que eu estou falando aqui de violências associadas ao modelo proibicionista da prostituição e não sobre, por exemplo, diminuir a quantidade de prostituição que acontece? Porque é mais relevante eu tratar como que vai acontecer a prostituição do que eu tratar se vai diminuir a prostituição ou não. Porque ela não vai diminuir por causa do meu frame que eu já falei, que ela é uma atividade que sempre vai acontecer, sempre vai ter demanda. Então, me falem qual é a relevância do argumento de vocês, depois tem me provado por que ele existe, por que ele acontece. Plausibilidade e você mostrou a relevância. Filtro de argumentos, clashes. O que são clashes?
tem muitos termos em inglês chatos no debate, mas é importante vocês saberem, porque é assim que os justificadores vão falar, ó, você não tratou do clash tal, frame, blá blá, não é chato. Clashes, Arthur, você é Arthur? Seu nome é Arthur? Desculpa então, quem que é Arthur? Eu lembro, não veio, era só dupla, né? Lembrei do Arthur porque eu joguei o debate dele e ele começou o discurso dele da moção nuclear falando, mesa, aqui tem dois principais embates dessa moção. A questão da energia nuclear, desculpa, moleque, você parece um dele. A questão da energia nuclear e a questão das armas nucleares. E eu anotei aquilo, amei aquilo assim, porque ele já começou, tipo, mesmo sem ter a aula de debate, assim, ele já começou mostrando quais são os clashes da moção. O que são clashes? Os pontos em que bancadas opostas vão discordar. Qual que é o ponto que está sendo mais debatido? Qual que é o ponto que está em disputa? Diferente dos pontos que já são consenso ou verdade, ou já são difíceis de refutar no debate. Isso que são clashes. E o que isso tem a ver com relevância? Você tem que trabalhar nos clashes principais da moção. Exemplo, a questão de aumentar ou diminuir, a questão de qual modelo gera maior violência para trabalhadores sexuais, proibicionista ou regulamentacionista. Isso é um clash dessa moção aqui. Mas a questão de se vai diminuir ou aumentar a quantidade de prostituição, ou se vai acabar com a quantidade de prostituição, e se é bom ter ou não prostituição, não é um clash tão importante. Ou a questão de que, por exemplo, prostituição hoje em dia muitas vezes está associado a tráfico de pessoas, isso também não é um clash da moção, porque está, sabe? Porque é um fato objetivo. Então, clashes, eles vão te dar uma dica do que é mais relevante no debate. Se o mecanismo que você está me trazendo não está tratando, não está dando respostas ao que eu, como educador, quero saber, o que a moção está te perguntando, ao clash dessa moção, a um dos clashes, pode ter vários, provavelmente esse argumento não é relevante. Se ele está lidando com isso, é um argumento mais relevante, certo? Flagging, outro termo em inglês chato. Flagging significa você me falar o que você está fazendo. A gente vai explicar melhor flagging na aula de extensões, porque tem uma questão específica de flagging para as segundas bancadas, que é você me mostrar, por exemplo, por que você é melhor, por que você é diferente da sua bancada superior. Isso é um tipo de flagging. Mas flagging serve para todo mundo. É você falar, mesmo, meu argumento é tal, ele é baseado nisso e nisso, e eu vou chegar no impacto nisso. E aí você começa a falar, argumento 1, blá 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 blá, argumento 2, blá blá blá. Você precisa, necessariamente, me falar quando que você está falando seu argumento 1, seu argumento 2, o impacto do seu argumento, o mecanismo do seu argumento? Não, eu não faço isso. Por quê? É difícil. Mas quanto mais vocês conseguirem mostrar para o educador, é chamar a atenção, gente. O educador é gente. Eu não vou estar com foco total no que vocês estão falando 100% do tempo, principalmente se vocês falarem rápido. Então me chame a atenção, ó, impacto agora, é isso, isso e isso. E de onde é que eu tirei isso? Desse mecanismo, desse processo social aqui, desse exemplo que se aplica. O que esse exemplo tem a ver com isso? Olha, aconteceu tal e tal e tal nesse exemplo, e aconteceu tal e tal e tal no caso real aqui. Qual que é o status quo? E vocês vão me mostrando o que vocês estão fazendo no meta-debate, assim, o que é seu impacto, o que é seu mecanismo, não necessariamente com esses termos, mas ajuda o educador, sabe? A poder comparar depois o que vocês estão fazendo. Flagging também é você me falar, olha, provei esse ponto que é mais relevante que o ponto tal que já foi trazido por outra bancada. Isso também é flagging. E ajuda a você mostrar para mim, educador, por que seu argumento e seu mecanismo é relevante, certo? E comparação. Como eu falei antes, mecanização é mais importante quando você estiver construindo seu argumento principal, mas dá para mecanizar. Isa, manda mensagem para o Aleixo e pergunta se ele tá vendo. Não queria já estar, tá? É só porque eu lembrei que vai dar 4 horas. Comparação. O que eu quero dizer com isso? Para mostrar a relevância do seu mecanismo. Como eu falei, mecanização não é só para você construir seu argumento principal. Também é muito importante para a refutação, por exemplo. Também é muito importante para você dar um impacto, como a gente vai falar na próxima aula. E também é muito importante para o frame, que a gente também vai falar daqui a duas aulas. Enquadramento, debate, qual que é o debate, quais são os clashes da moção. Isso é basicamente o frame. O que eu quero dizer comparação? Comparação de mecanismos. Existem mecanismos melhores e piores. Como que eu como educador, vou comparar quando os governos me deram um mecanismo o mecanismo da anarquia, que eu expliquei agora há pouco para vocês, e as oposições me deram o mecanismo esse mecanismo que eu falei, que países que têm bomba nuclear não entram em guerra. Qual desses ganha? Vamos supor que o enquadramento deles foi o mesmo, que o impacto foi mais ou menos a mesma coisa, de relevância e plausibilidade. A única coisa que diferencia dos bancadas é o mecanismo que eles deram.
eu preciso comparar esse mecanismo. De preferência, compare para mim esse mecanismo. Você como segunda bancada, a gente trabalhou principalmente como IP. A gente trabalhou o mecanismo tal, a bancada superior trabalhou o mecanismo tal. Muito bem esse mecanismo, porém o nosso é melhor porque ele acontece mais vezes, ele é mais plausível, ele é mais relevante, porque a gente lida mais com o stakeholder principal da moção, por isso a gente é mais importante. Então compare mecanismos. Existem formas mais que eu uso mais, por exemplo, para comparar mecanismos, qual que acontece com mais frequência, qual que é mais importante para o stakeholder principal da moção. Alguma coisa que acontece de vez em quando, algum processo que acontece, que pode acontecer, alguma coisa que pode acontecer, por exemplo, o mecanismo de, essa criança, se eu mostrar chaves para o meu filho, ele vai ficar viciado no desenho e não vai querer estudar. E eu der um mecanismo bom para isso, sabe? É possível, mas comparar esse mecanismo com o mecanismo de ele assistir ocasionalmente o Chaves, mas e ele adotar, internalizar valores sociais que eu considero negativos para a vida dele. Tá, beleza. Eu vou terminar rapidinho, gente. São dois mecanismos possíveis, mas qual que acontece com mais frequência? Qual que é mais plausível e relevante? Compare isso para mim. Se você veio de WIP e deu esse segundo mecanismo, fala, beleza, as primeiras bancadas deram esse mecanismo interessante de que não é bom mostrar chaves para o meu filho, porque ele vai ficar viciado no desenho, mas muito mais provável que isso, muito mais relevante que isso, muito mais possivelmente danoso ao filho, é ele incutir valores sociais que eu considero que vão prejudicar a vida dele. Portanto, o nosso mecanismo é melhor, portanto nós ganhamos da bancada superior. Entenderam? Dúvidas? De plausibilidade e relevância de mecanismo. Mas eu falo isso aqui. Deixa eu pegar esse papel de filho. Isso aqui a gente vai explicar melhor para vocês na próxima aula de argumentos principiológicos versus utilitários. Isso aqui é... Quem que é de exatas aqui? Qual que é o nome desse gráfico? Não, tipo o nome do... É exponencial. Isso, exponencial. Hipérbole exponencial do trade-off. Esse argumento... A gente vai explicar melhor na aula de princípio lógico versus utilitário, que é a questão de que os impactos que vocês vão me dar, vejam como o impacto está necessariamente ligado à mecanização que você está me dando. Porque se a mecanização é o caminho, o impacto é o destino, vocês têm que saber o impacto que vocês querem chegar, primeiramente. E o que é esse gráfico aqui? Aqui é o eixo de impactante, de relevância, o quanto afeta o mundo tal impacto, e aqui é o eixo de plausibilidade desse impacto. O exemplo que eu gosto muito, que é da aula do Matheus Benin, que eu posso botar lá no drive para vocês depois, ele fala, por exemplo, do impacto, a afirmação dele é: eu vou deixar essa caneta cair no chão. Eu posso dar um impacto para isso muito relevante, mas pouco plausível. Que é eu falar, se eu deixar essa caneta cair no chão, vai fazer um buraco no chão. Isso é muito relevante, é importante saber, é uma coisa nada usual, é uma coisa que afetaria muito a vida da gente, sabe? Mas é pouco plausível, porque não vai acontecer isso. Eu não vou jogar essa caneta e ela vai fazer um buraco no chão. Ou eu posso dar um impacto muito plausível, que necessariamente vai ser pouco relevante. Se eu jogar essa caneta no chão, vai fazer um barulhinho. Esse impacto é muito plausível, mas a quem importa fazer um barulhinho versus abrir um buraco no chão, certo? Isso é um exemplo meio besta, o Derek sabe explicar melhor, mas a ideia é, se você está me dando só impactos muito relevantes, muito impactantes, mas pouco plausíveis, aqui eu botei foda-se esses números, tá? Não caga esses números. Se eu te der um impacto muito relevante, mas pouco plausível, mesa, se meu filho assistir Chaves, ele vai sair por aí matando gordo, porque eu tenho gordofobia no Chaves. Isso é muito importante. Se eu conseguisse provar isso, ganhei um debate na hora. Você não pode mostrar Chaves, tem que proibir Chaves. Todo mundo concorda que isso é muito relevante, é muito importante. Mas qual que é a plausibilidade disso? Zero. Zero não, né? Pouca. Em contraposição, eu posso dar um impacto muito plausível, mas pouco relevante. Mesa, se ele assistir Chaves, ele vai rir. E daí? O que você afeta a moção? O que você vê o problema da moção? É muito provável que isso pode acontecer? Mas isso não responde nada, isso não me mostra por que esse argumento é importante frente aos outros. Então, geralmente, quando vocês aumentam o impacto, vocês diminuem a relevância. E geralmente, quando vocês aumentam muito a relevância, a plausibilidade, vocês diminuem o impacto. O ideal é vocês estarem bem aqui, no mais impactante e no mais plausível. Geralmente, debates bons, vocês vão ficar mais ou menos aqui, entendeu? Porque vocês podem fazer um argumento um pouco menos, por exemplo,
plausível, mas mais impactante. Eu diria que, por exemplo, o argumento de governo da moção nuclear, que eu acho um argumento muito forte, estaria mais ou menos aqui, que é mesa, risco de catástrofe nuclear. Mesmo que a gente compre, que oposições estão falando que é muito difícil que aconteça e tal, aí eu diminuo um pouquinho a plausibilidade, estamos falando de armas nucleares. Basta uma para causar um impacto ambiental, um impacto na humanidade muito catastrófico. Aumenta o impacto. Beleza, se eu provar bastante a plausibilidade disso acontecer, por exemplo, tem quantidade de países que têm armas nucleares, a possibilidade de chegar um louco. Kim Jong-un, por exemplo, na Coreia do Norte, a possibilidade dele, por coisas bestas, lançar um míssil nuclear. E provar bastante por que esse impacto é tão relevante, porque acidentes nucleares, por exemplo, na parte militar, né? Porque as explosões de uma bomba nuclear causam impactos naquela região por centenas de anos, causam impactos em várias gerações que estavam vivendo ali, por causa da radiação, disso, aumentei o impacto. É um pouco menos plausível, porque eu estou falando assim da possibilidade de uma guerra nuclear? Sim, mas é muito bem impactante e eu mecanizei bem porque a plausibilidade não é zero. Eu mecanizei bem porque a plausibilidade existe. Portanto, tentem ficar por aqui. Alguma dúvida disso aqui? Plausibilidade e impacto. Isso tem a ver com a mecanização, porque o impacto que vocês vão chegar depende da mecanização que vocês trouxerem. E aqui, esses últimos quadros são mais dicas do que vocês podem fazer para mecanizar melhor. Primeiro tópico. Caralho. Foi impactante, foi relevante. Como pensar a mecanização? Pedro, tô no prep time, não sei o que fazer, não sei mecanizar essa moção, socorro. Perguntas que podem ajudar vocês a pensarem em mecanismos, em processos, em cadeia, para vocês poderem mecanizar o impacto de vocês. Aqui são mais dicas, tá? Porque isso aqui vocês pegam um tempo com a experiência com emoções e com, claro, a experiência de vocês no tema específico debatido. Primeiro, tudo que vocês aprenderam de leitura de emoção, assistam a aula se não assistiram, tá no nosso drive. Importa aqui, todos os elementos que vocês definiram da moção podem dar dicas de como mecanizar. Como que funciona o status quo da moção que eu estou debatendo? Qual que é o status quo da prostituição hoje no mundo? Tem países que é regulado, tem países que é proibido, existe em todo mundo, muitas vezes associado ao tráfico de pessoas, em países que é proibido, muitas vezes associado à violência. Então, como que funciona esse status quo? Eu já posso ter uma ideia de como que seria, por exemplo, o outro mundo. Aqui nessa moção, o status quo do Brasil é de regulamentado, não, né? Descriminalizado. Eu posso, a partir de como funciona o status quo, entender como funcionaria o mundo da casa oposta, que é o mundo da proibição. Tá certo? Que é o mundo da proibição. E a partir disso eu consigo mecanizar, por exemplo, ter impacto negativo esse. Como que eu chego a esse impacto? Por que isso acontece? Por que isso é verdade? Então, a partir do funcionamento do status quo, vocês conseguem ter uma ideia de como seria o outro mundo, principalmente moções de implementação. Essa moção aqui dos santos católicos. Como que é o mundo de hoje? Não tem esse acolhimento tão forte dos santos populares. E se tivesse, como que seria o mundo? Compare o status quo com o mundo que você está criando e vê como é que vai de um para o outro. Mecanismo, certo? Analogias e exemplos, criação de cenário. É o que eu falei ali do exemplo. Tem alguma coisa parecida em outro meio social, em outro tema, que pode acontecer, um processo que você consegue explicar bem, que pode acontecer no meio que você está tratando? Exemplo, que eu gosto bastante para isso aqui. Como que eu, por exemplo, cheguei nesse argumento quando eu estava debatendo essa moção da prostituição? Como que eu chego no argumento de que, não vai acabar de acontecer, mas se você tratar de uma maneira regulamentada em vez de proibicionista, pode ter efeitos sociais muito piores. Eu fiz uma analogia com drogas. Como que é o status quo do uso de drogas em países onde é proibido, países onde é legalizado, onde é regulamentado, e eu fiz uma analogia de como funciona isso, como poderia funcionar a prostituição no modelo regulamentado e proibicionista. Não só joguei, porque as drogas funcionam assim, então a prostituição vai funcionar assim. Não, eu mostrei porque que esses dois exemplos são parecidos, porque são coisas que sempre vai ter demanda, porque são coisas que são vistas muitas vezes como tabus sociais. Portanto, você pode usar analogias e exemplos a seu favor para entender se esse processo funciona assim nesse meio, pode funcionar assim no meio que a gente quer debater na moção. No fim, incentivos, relações entre os agentes. Aqui é mais para moções de policy, moções de agente, né? Que isso ajuda vocês a pensar no mecanismo. Por exemplo, moções de réu, que vão tratar muito sobre, por exemplo, guerra entre país tal e país tal. Aquela moção de esta casa acha legítimo que em uma guerra simétrica o país menos forte faça ataques contra civis do país mais forte.
Quais são os incentivos de um país fraco numa guerra assimétrica? Como que ele age? O que ele quer? Acabar com a guerra, muito provavelmente. Quais são os incentivos do país grande? Ele quer proteger sua população, quer conseguir seu objetivo de guerra, provavelmente. Provavelmente está se tratando de uma guerra de agressão, se tratando do país maior atacando o menor. O que acontece com os agentes, pessoas, civis, ou mídia do país mais forte, quando o país mais fraco começar a afetar, começar a atacar alvos civis? Como que vai ficar a visão desse país no país forte? Como que a visão midiática desse país forte afeta a guerra? Como que isso muda a guerra? É possível que isso acabe com a guerra? Então, vocês trabalhando, principalmente moções de agente, moções de polis, moções de implementação, é muito importante vocês entenderem quem está atuando, quem são os atores do jogo que você está falando, por que cada ator age de cada forma, o que eles querem e como que essas relações se dão, como que isso vai mudar no mundo de governo e no mundo de oposição na moção de vocês. Dúvidas? Por fim, eu acho que está... Isso. Não, antes de eu falar de como desenvolver uma mecanização, o último ponto de como ter ideias para mecanização. O diretor, eu acho que ele passou isso semana passada, né? Que são dois, como é que é o nome? Siglas. Essas porra aqui é para vocês terem ideia de temas para mecanizar. A partir de quais temas, a partir de quais meios sociais vocês conseguem mecanizar. Eu, Pedro, não gosto tanto disso. Primeiro, eu não passei isso na primeira aula porque tinha um professor aqui, né? Enfim, mas eu, Pedro, não gosto particularmente de pensar nesse quadro assim, porque eu acho que é útil para vocês que estão começando e tal, porque para vocês já terem uma ideia, tipo assim, ler uma moção e pensa, dá para ir para uma vida mais de réu, dá para ir para uma vida mais moral, dá para ir para uma vida mais social, econômica, mas realmente ajuda, eu tenho que admitir, tipo, vocês terem uma ideia de quais vias vocês podem ir para começar a mecanizar um argumento, quais tipos de impacto vocês geralmente usam. Eu só estou enrolando, mas expliquei, né? O SPERM, que são tipos de argumentos, tipos de impacto, tipos de mecanismos que vocês podem usar. Social, político, econômico, religioso e moral. Então, isso vocês vão pegando com o tempo, acho que a gente vai dar na aula de... outras aulas a gente vai... à medida que vocês vão debatendo, vocês vão entender como funcionam argumentos sociais, em que moções eles cabem. Argumentos políticos, muito importante, quais são os incentivos dos agentes, relações dos agentes. E argumentos políticos é muito importante vocês tratarem do que um político quer e como que ele vai conseguir isso, qual é o poder que cada político efetivamente tem. Argumentos econômicos, quem são os stakeholders principais, ter uma ideia de como funciona a inflação e tal, como funciona o comércio internacional. Argumento religioso. Aqui eu botaria argumento religioso como uma categoria mais geral de tipo assim, emoções de esta casa preferir o mundo em que as pessoas acreditam em tal coisa. Como que é o ato de um grupo acreditar no mesmo valor? Como que as pessoas interagem? Como que elas interagem com pessoas que não acreditam nesse valor? Isso são argumentos religiosos do dia. E argumentos morais são os argumentos principalmente principiológicos que a gente vai ver na próxima aula. Então, social, político, econômico, religioso e moral. Aqui, as outras siglas acham a mesma coisa, né? Moral, econômico, legitimidade, necessidade... Ônus. Custo-benefício e urgência. Muito obrigado. Moral, mesma coisa. Econômico, mesma coisa. Legitimidade é um tipo de argumento principiológico que vocês vão tratando de qual grupo poderia tomar tal ação. Ou se seria justo, seria aceitável que tal grupo tomasse uma ação X. Por exemplo, essa casa acredita ser legítimo. Como é que é a moção do WDC diz assim? Essa casa acredita ser legítimo que a população pobre do mundo conduza uma revolução marxista. Acho que era isso a moção. Repare que não é uma moção de implementação, não é uma moção de pós. Essa casa, como a população pobre do mundo, faria tal coisa. A gente acredita ser legítimo. Não importa tanto efetividade, não importa tanto impacto, porque se a moção está falando disso, ela quer falar de legitimidade. Eles podem, é justo, pela vivência deles, na perspectiva deles, e numa perspectiva mais abstrata e universal. Seria justo que as populações pobres do mundo levassem a cabo uma revolução marxista? É isso que a moção está perguntando. Isso é uma moção isso é um argumento de legitimidade. Eu falei da moção, mas nessa moção cabe argumento de legitimidade, foi isso que eu quis dizer. Necessidade. Temos um problema, temos que resolver. Moções de implementação, geralmente. Temos um problema no governamento. Essa casa... Como é que é? Essa casa aboliria o fundão eleitoral. Temos um problema, o fundão eleitoral é usado para isso, isso e isso. Será que abolir resolve o problema? É necessário que a gente tenha que abolir essa coisa, esse sistema? Aí cabe realmente necessidade. É necessário porque tem esse problema. Ônus. Geralmente também moções de implementação. Ônus é você jogar para a bancada uma necessidade de provar algo ou de refutar algo.
Então, se eu mostrar vários problemas no cenário da outra bancada, eu estou fazendo um argumento de ônus. Olha, não vai funcionar um mundo sem armas nucleares, porque vai ter mais anarquia, porque é muito mais caro gerar energia sem armas nucleares, porque os países geralmente podem começar a usar mais combustíveis fósseis, são argumentos de ônus. Custo-benefício é o argumento mais feijão com arroz, que é utilitário. Então, desse lado a gente ganha isso, mas perde isso, desse lado a gente ganha isso, mas perde isso. Vale mais a pena isso. Não vou explicar isso. Urgência, eu trato a urgência mais como um frame, mas pode ser um tipo de argumento também, que é a questão de, mesa, foda-se os efeitos a longo prazo que ele está falando, mesa, foda-se a legitimidade que ele está falando. Tem gente morrendo agora por causa dessa moção. Tem trabalhador sexual morrendo todo dia e sendo vítima de tráfico de pessoas todo dia. Então a gente tem que proibir para ter uma resposta mais forte do Estado agora. E a única forma de acabar com isso, ou diminuir significativamente esse tipo de condição, é proibindo. Porque se a gente regulamentar, a gente continua e incentiva. E seria um argumento de urgência para a oposição dessa moção. E como desenvolver a mecanização? Pedro, estou tendo essas ideias aqui, mas não tá vindo assim automático. Primeiro, treino, sempre venham nos treinos aqui, porque vocês vão perceber que moções são sempre diferentes, mas muitas moções você pode reutilizar argumentos. Existe um negócio que... Não vou falar não vou falar não, esquece. Muitas moções que tratam, por exemplo, moções de movimentos sociais, geralmente dá para sempre usar o argumento de quantas pessoas o movimento social vai atrair a mais ou a menos se ele adotar tal medida. Moções de legitimidade, dá para falar, moções de políticas, dá para falar muito de um mecanismo de o que o político vai fazer, o que ele vai querer fazer para atrair mais votos. Então existem mecanismos que dá para você repetir várias moções. Por isso que sempre, quanto mais vocês treinarem, mais automático vai vir na cabeça de vocês, nesse tipo de moção dá para eu pegar esse mecanismo e fazer a mesma coisa que eu fiz no outro debate que deu certo. Então, como desenvolver a mecanização para ficar mais automática, para vocês gastarem menos tempo no prep time pensando nisso? Treino, debatam. E eu quero desenvolver muito, Pedro. Aqui eu vou abrir um pouco a palavra para o nosso exímio diretor de módulos. Boa tarde, gente. Eu sou o Pedro, diretor da diretoria de módulos da hermenêutica e, como eu não sei se vocês puderam ver, mas a gente fez uma reuniãozinha ontem, tá gravado, gente, meia horinha, é só explicando como funciona a diretoria. E, tipo assim, se você tem interesse na parte mais de pesquisa, se você quer melhorar a mecanização, se você quer melhorar no debate, ter um conteúdo para debater, é muito importante que vocês participem da diretoria de módulos. Não é um negócio que vai matar vocês para fazer uma aula, mas trabalha muito essa parte pedagógica e tal. Eu ia explicar a diretoria, mas já são 4h15, então eu vou remandar a mensagem que eu mandei há algum tempo, explicando como funciona a diretoria. Não é nada difícil, eu sempre vou estar ali para ajudar vocês. A ideia é que só que a gente precisa de voluntários, então por isso que eu faço esse chamado, se vocês querem melhorar a mecanização, mais debate, mas também ter conteúdo, mas também capacidade de falar em público, capacidade de dar aula, capacidade de organizar a aula, e tudo isso vem para a diretoria de módulos. É isso, tudo isso. Pode fazer parte de quantas diretorias você quiser, depende do seu tempo, mas no módulo a gente não gasta muito seu tempo, juro. Quem não tiver com muito tempo agora pode participar no semestre que vem? O processo para você entrar e sair na diretoria é entrar e sair do grupo do WhatsApp dela. Você pode fazer isso quando você quiser, quando quiser. É simples assim. Véi, tipo assim, tá lá no grupo, fala, Pedro, véi, tô dando isso, não vai dar pra eu terminar esse trabalho aqui do módulos. Eu vou expulsar vocês da hermenêutica? Não, gente, pelo amor de Deus, é boa. Conversem comigo, conversem com a gente, conversem com os outros diretores, vai dar tudo certo. E vamos debater agora. Você já vai dar a moção ou a gente pode beber água? Pode beber água enquanto ele vai arrumando. Foi mal pelo